Bem-vindos ao Vale dos Vinhedos! Olá, eu sou a Fran do Viagens que Sonhamos. Do outro lado da câmera está meu marido Ariel e a gente está no Vale dos Vinhedos, aqui em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Essa região, que compreende os municípios de Garibaldi, Monte Belo e Bento Gonçalves, é grande produtora de vinhos da região. Tem a DO, que é a famosa denominação de origem, por causa do seu solo. E nesse final de semana a gente vai fazer um roteirinho aqui por vinícolas, dicas de hospedagem, daquele jeitinho que vocês gostam. Bora lá passear pelos vinhedos. Verão, aqui na Serra Gaúcha, é a época da vindima. O que é vindima, Fran? É a época da colheita da uva. Como a gente pode ver, os parreirais estão carregados de uva. A colheita está começando, né? Então depende do tipo de uva. Algumas acontecem mais cedo, outras mais tarde, mas normalmente até meados de março a gente tem a época da colheita. E tem algumas vinícolas que fazem atividades especiais nesse período com os turistas. E a melhor parte do Vale dos Vinhedos é visitar as vinícolas. Chegamos agora na Larentes, uma vinícola linda, familiar, com esse visual aqui, ó. Maravilhoso. A Larentes tem esse espaço aqui super bonito, com mesinhas, com deck externo. O varejo fica na área interna e a gente vai desfrutar o dia aqui e fazer até um piquenique. E agora já com a taça na mão, né? E a gente está degustando um Riesling produzido, fermentado totalmente em concreto aqui da Larentes. Uma delícia, nesses espaços dos vinhedos aqui maravilhosos com essa novidade, que são os bangalôs. Então tu consome, escolhe o que tu vai consumir aqui no lounge deles, que eles têm pratos quentes, tem petiscos, tem tábuas, escolhe o vinho e vem curtir esse visual no meio dos parreirais. Para começar a experiência aqui nos bangalôs da Larentes, a gente está degustando um Riesling totalmente em concreto com brusquetas aqui do lounge. Para combinar com esse lançamento, que é o Clarete de Verano, Marcelin com Malbec, essa delícia aqui, ó. Um vinho tinto para tomar gelado. Domo Rubro, que é o vinho que a gente fez uma cofermentação. Então é a uva Merlot e a Teróldego, colocamos as duas no tanque, fermentou junto num tanque de concreto. Depois a gente prensa e o líquido voltou para o tanque, envelheceu 12 meses. E aqui então o objetivo é preservar as características das duas variedades, perfil aromático principalmente, e é 100% no concreto e vai acompanhar então com pizzas de fermentação natural. O concreto ele é utilizado já na enologia desde a década de 60, 70, que eram as antigas piletas, e nos anos 2000 então esse francês ele pensou num formato oval e com concreto. O formato oval durante a fermentação com a produção do gás carbônico ajuda na movimentação das massas, né? E com isso a gente percebe muito nítido no Riesling o volume de boca que ele tem. Isso é da fermentação. Outro aspecto é a temperatura constante do concreto comparado ao inox, ela oscila menos, então para a levedura é muito interessante ela trabalhar sempre na mesma temperatura. E o concreto, ele tem uma pequena microoxigenação. Então o concreto respira
Dentro das paredes, como o vinho está em contato direto com o concreto, também o oxigênio que está nas paredes vai passando para o vinho. Isso, o oxigênio ele influencia na cinética da fermentação, na produção de aromas e também no envelhecimento do vinho, pensando na polimerização dos taninos, na maciez dos taninos ao longo do tempo. Então o inox é zero oxigênio, o concreto tem um pouquinho de oxigênio e a barrica daí sim tem muito mais micro-oxigenação. Né? Então são os três assim, materiais a nível dos recipientes que a gente tem usado para elaborar os vinhos. Além dos bangalôs lindos que a gente está usufruindo aqui com o lounge, a Laurentiis também oferece outras experiências enoturísticas. A gente fez agora uma visitação à cave, lá a gente viu também os primeiros testes que estão fazendo com ovo de concreto, tem também degustações, enfim, outras experiências. Aqui a Laurentiis foi a primeira vinícola que investiu em experiências ao ar livre, lançando em 2012 o Piquenique nos Vinhedos. Curiosidades aqui do Vale dos Vinhedos. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora das Neves e dizem, eu não sei se é verdade, que quando ela foi construída foi utilizado vinho na sua construção. Por quê, Fran? Porque tinha uma grande seca na região, ninguém tinha água, mas todos os moradores tinham vinhos guardados nos seus porões. Então esse vinho foi utilizado da argamassa, do cimento, para construir a igreja Nossa Senhora das Neves. E a nossa hospedagem aqui no Vale dos Vinhedos é na vinícola e pousada Terranholo. Sim, a gente já acorda, aqui ó, é suco de uva, tá gente? Com esse visual lindo aqui ó, dos parreirais carregados. É uma pousada que fica dentro de uma vinícola, então a gente vai fazer o tour, vai mostrar a hospedagem para vocês e eu quero mostrar essa vista linda dos parreirais. A vinícola Terranholo iniciou as atividades em 2005, é uma vinícola boutique, eles plantam 7 variedades diferentes de uvas em espaldeiras e nessa época do ano, olhem que coisa linda, os parreirais estão assim ó, carregados de uvas. A sala das barricas fica numa área subterrânea nova aqui da vinícola Terranholo. São mais de 200 barricas e um dos diferenciais é que todos os vinhos têm pelo menos alguns meses de passagem por barrica. Aqui na Terranholo são produzidas 50 mil garrafas por ano e os vinhos aqui são bem encorpados. Quase todos passam por barricas de carvalho. Agora a gente vai fazer uma degustação que está incluído para quem é hóspede aqui da vinícola, mas não hóspedes também podem usufruir. Eles têm 3 tipos de degustações diferentes. A gente vai provar 4 rótulos, conhecer a vinícola, mas depois eu vou mostrar a pousada para vocês. Esse é um Chardonnay da linha Reserva. Ele é um vinho da safra 25 com 6 meses em passagem em carvalho francês. Este é um Riesling da safra 22, ele é um vinho de 6 meses em carvalho francês, da linha Reserva. É um Marcelin da safra 21, é um vinho da linha Reserva de 24 meses em carvalho francês e americano. Então este é um Merlot da safra 22 e 23, um blend de safra deste vinho. Ele está com 24 meses em carvalho francês. Tem denominação de origem, critério avaliativo territorial do Vale dos Vinhedos. A gente acabou de provar esse Merlot aqui, que é um produto, como a Shana explicou, com denominação de origem aqui da Terranholo. Mas o vinho ícone deles também tem denominação de origem, também é um Merlot, que é o Calhaus. E esse a gente vai degustar agora. Então este é um Calhaus, hoje é o vinho ícone da vinícola, um vinho muito emblemático da nossa empresa. É um Merlot. Ele está com 24 meses em carvalho francês, 100%, primeiro uso de barrica. Esse é da safra 22,
Ele está com denominação de origem, critério avaliativo territorial do Vale dos Vinhedos. Então, um vinho bem emblemático da região e do Vale dos Vinhedos especificamente. Nós acabamos de fazer a degustação clássica aqui da Terranholo, que inclusive está incluída como cortesia para os hóspedes da pousada. Mas a Terranholo tem também outros tipos de degustação, que incluem os rótulos da linha Gran Reserva. Aqui nós temos alguns vinhos da linha Gran Reserva, que são vinhos que homenageiam a composição de solo do Vale dos Vinhedos. A gente acredita muito na uva. E se a gente tem um solo de qualidade, a gente tem uma ótima uva para elaboração de vinhos. Devido a isso, a Terranholo homenageou a composição de solo em todos os vinhos. Então nós temos o solo Greda, o Boulder, o Loess, o Calhaus e o Bedrock, que são solos pertencentes ao Vale dos Vinhedos e que são homenageados nos nossos vinhos da linha Gran Reserva. Bem-vindos à nossa suíte, a suíte Cabernet Franc, aqui na pousada e vinícola Terranholo. O quarto é imenso. Nessa área aqui eles têm 6 suítes, sendo que uma delas é bem grande, ela estava me contando que tem 60 metros quadrados. Eu já achei a nossa enorme e em breve eles vão inaugurar uma área nova, onde vão ter 12 suítes diferentes. Então aqui a gente tem o espaço da cama, as toalhas, tudo bordado, cheio de detalhes, TV, tem um espaço aqui de antessala, com armários, um vinho pra gente degustar depois. E um dos destaques aqui da suíte é o banheiro, que é enorme, tem banheira e vista para os Parreirais. E um dos lugares mais lindos aqui da pousada é essa piscina maravilhosa com vista dos Parreirais. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para vocês fazerem as suas reservas e nos ajudarem a mostrar mais lugares lindos. E além dessa piscina maravilhosa, aqui no lado tem uma construção que tem também um spa, que tu pode agendar uma massagem com vista para os vinhedos. E a visita de hoje aqui no Vale dos Vinhedos é na vinícola Miolo, uma vinícola super tradicional aqui do Vale, com uma paisagem, os Parreirais lindíssimos. Atrás de mim a gente tem a torre,
que inclusive a gente já fez tour, degustação, lá em cima, na famosa Torre da Rapunzel, mas hoje a gente vai fazer o Tour Giuseppe, que é um tour que é novidade aqui no enoturismo da Vinícola Miolo. E o tour começa aqui no Parreiral Modelo da Vinícola Miolo, onde eles têm várias variedades de uvas diferentes, e nessa época do ano é ainda mais incrível, porque a gente está acompanhando o pessoal colher as uvas. É época da colheita aqui na Serra Gaúcha. E é praticamente uma volta ao mundo, ó. Chardonnay da França, África do Sul, França, Alvarinho de Portugal, Moscatel da Itália, e assim a gente vai. Inclusive a gente pode provar, ó, Cabernet. Tá super docinha. Vinho, então vai estar garantido Vai para estar cima. garantido. Safra 2026 promete. Nós estamos aqui no Parreiral Modelo da Miolo, tá? Vamos fazer hoje um tour chamado Giuseppe, e Giuseppe foi o nosso patrono, né? Ele é o primeiro miolo a vir lá da Itália, da região do Vêneto, no ano de 1897, então já está no DNA da família Miolo isso, né? Explorar terroirs, e ele que veio da Itália para explorar uma terra diferente, esteve aqui no Vale dos Vinhedos, no lote 43, que é o nosso terreno hoje. E aqui nós temos um mapa dos vinhedos da Miolo, né? Então ao longo dos anos a família foi adquirindo outras vinícolas, explorando outros terroirs, e hoje nós também estamos em Mendoza, lá na Argentina, explorando um pouquinho desse terroir, onde nós produzimos Malbec, Bonarda, Sauvignon Blanc, todas essas variedades se aclimatam muito bem ao terroir de Mendoza. E foi aqui, nessa área dessas pipas da antiga cantina da Miolo, que tudo começou, né? Hoje elas não são mais utilizadas, fazem só parte do acervo. O tour continua aqui na Cave Giuseppe, que é a nova cave da Miolo. A gente já entra nessa área com os tanques de concreto, são bonitos, né? Que é essa linha Giuseppe que passa pelos tanques de concreto, e agora a gente vai degustar vinho direto do tanque. Então pessoal, esse é um Chardonnay, tá? Esse Chardonnay ele faz todo o processo de vinificação no inox, e depois esse vinho é armazenado aqui durante 6 meses, tá? E durante esse tempo ele vai evoluindo, vai mudando o aroma, vai mudando o sabor, muda a complexidade do vinho, né? E a gente consegue então elaborar aqui o Chardonnay, e após esse processo de 6 meses ele vai passar mais 12 meses por barrica de carvalho francês. Então agora nós vamos provar um Chardonnay que estagiou durante 6 meses no concreto e agora já está há 5 meses aqui na barrica, e nós vamos retirar uma amostra dele. É a evolução do vinho. Evolução do vinho. Fala a conclusão. Bem mais amanteigado agora, né, também. Já percebe, assim, não tão frutado como antes no concreto. Maravilhoso.
agora aqui, devidamente acomodados, nós vamos provar as 3 fases do mesmo vinho. Do concreto, da barrica e o vinho pronto. A amostra do concreto é bem mais frutada, porém com maior acidez. E já a da barrica Notas do carvalho. tem mais notas do carvalho, menos de frutas. Porém é mais amanteigado. E aí, Fran, qual preferiu? Difícil, agora vamos provar o pronto. E o melhor, o vinho pronto. Quantos meses, Francine? 12 meses de barrica, um vinho redondinho, perfeito, maravilhoso. Então, o próximo vinho que nós degustamos é o Semillon, tá? Que é uma uva francesa que nós cultivamos na região da Campanha Gaúcha. E é um vinho também que segue a mesma proposta do Chardonnay. Tá? Assim como ele passa pelo tanque de concreto durante 6 meses, passa também 12 meses por barrica. Tá? Então agora vamos degustar o Semillon. A gente vai provar então um Giuseppe Tinto, tá? Que por sua vez é elaborado com Merlot e Cabernet Sauvignon. São uvas aqui do Vale dos Vinhedos. Ele leva o selo da denominação de origem, assim como o nosso primeiro rótulo, que foi o Chardonnay. Tá? E aqui a história já muda um pouquinho, né? Então já temos um vinho tinto, mais estruturado, mais encorpado e com potencial de guarda. É um vinho que dá para se deixar envelhecer por algum tempo, tá? Ele vai melhorar com o tempo. E que assim como os anteriores, ele também passa 6 meses no concreto e mais 12 meses por carvalho francês. Eu continuo com o copo aqui, mas o primeiro rótulo que a gente provou nesse tour foi o Millésime. E aqui, que a gente está na cave, tem uma placa, eleito o melhor espumante do Hemisfério Sul. E depois do Tour Giuseppe, a gente termina aqui na loja, no varejo da Miolo, com todos os produtos à disposição. A loja tá linda, nova, os rótulos maravilhosos, dá vontade de levar tudo para casa. Com esse visual lindo e cheirinho de uva no ar, a gente termina o nosso passeio pelo Vale dos Vinhedos. Espero que tenham gostado de visitar essas vinícolas com a gente, conhecer esse destino maravilhoso na Serra Gaúcha. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem adora viajar e nos vemos num próximo destino por aí. Até a próxima!